Hoje eu quero falar com você de um grande homem na Sagrada Escritura chamado João Batista, o primo de Jesus. Um homem que tinha muitas virtudes que eu e você devemos imitar. João Batista é um exemplo de virtude, é um exemplo de humildade, é um exemplo de vida simples, tantas coisas. Fique conosco até o final desse vídeo, vamos meditar um pouquinho sobre as virtudes de João Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de 22 a 26. Naqueles dias Paulo disse: Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou ao seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou o batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos descendentes de Abraão e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Palavra do Senhor. João Batista, um homem de Deus. Eu quero pedir para você vá abrindo a sua Bíblia aí comigo, para que você entenda na Sagrada Escritura quem é João Batista. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 15. João Batista, uma das suas grandes características é que ele era um homem cheio do Espírito Santo. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo. Lucas 1, 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem licor, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Gente, olha quem é João Batista. Desde o ventre de sua mãe, cheio do Espírito Santo. Eu não sei se nós podemos aplicar essa palavra a nós. Será que você foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno? Talvez essa palavra se aplique a algumas pessoas, mas não a todas. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Principalmente isso acontece quando ele se encontra, lembra? Aquele encontro de Isabel, grávida de João Batista, a Virgem Maria, grávida de Jesus Cristo, quando as duas se encontram. Ali, João Batista é cheio do Espírito Santo. Amado irmão e amada irmã, essa é uma das grandes características deste homem. Então, João Batista não é alguém que age na carne, ele age no Espírito. Tudo que ele fizer é no Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo não vive as obras da carne. Quem é cheio do Espírito Santo vive no Espírito. Mateus capítulo 11, versículo 11, o próprio Jesus vai falar de João Batista agora. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. Jesus, olha o elogio de Jesus a este homem. Não tem ninguém maior do que João Batista. Claro, Jesus também fala uma coisa interessante. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus ele aproveita para ensinar que quem for o menor será o maior. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 23. Ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista é a voz que clama no deserto. Jesus é a voz que anuncia a chegada de Cristo. João Batista é aquele que prepara a chegada de Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 4. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Uma vida simples, uma vida retirada no deserto. Um homem de Deus, um homem de oração, um homem de simplicidade.
Abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 30. João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. As pessoas achavam que ele era o Messias e ele tinha de tudo para se colocar no lugar do Messias. Mas ele disse: não, importa que ele cresça e que eu diminua. A humildade desse homem é grande. Por fim, ele pregava e ensinava a justiça, ensinava a conversão. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3, versículo de 10 a 14. Perguntavam-lhe a multidão: que devemos fazer? Ele respondia, João Batista: quem tem 2 túnicas, dê uma ao que não tem. E quem tem o que comer, faça o mesmo. Também publicanos vieram para ser batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que devemos fazer? Ele lhes respondeu: não exijais mais do que vos foi ordenado. Do mesmo modo, os soldados lhe perguntavam: e nós, o que devemos fazer? Respondeu-lhes: não pratiqueis violência, nem defraudeis a ninguém, e contentai-vos com o vosso soldo. Um homem de Deus, um homem que pregava a conversão e o arrependimento. Um homem, um dos mais elogiados por Jesus Cristo. Eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários: eu preciso das virtudes de João Batista. Todos nós precisamos das virtudes que ele demonstrou para seguir Cristo. Escreve aí então nos comentários: eu preciso das virtudes de João Batista. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família e que nós também possamos fazer esse caminho lindo que João Batista fez. Importa que ele cresça e que eu diminua. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.